Ótimo. Agora, com todos os materiais, máquinas, custos fixos e impostos cadastrados, a gente pode fazer um orçamento. Eu vou cadastrar um orçamento aqui, o orçamento ou o catálogo, né? Nós vamos cadastrar um orçamento. Aqui a gente dá um nome para o orçamento, né? Mandala de Páscoa. O status do orçamento você pode colocar aqui também, a margem de lucro e observações, se vocês quiserem botar uma observação no orçamento. Salvar e continuar. A seção de clientes ainda não está habilitada, tá? Futuramente a gente vai habilitar. É, informações básicas e itens do orçamento. Vocês vão clicar em itens do orçamento e vão selecionar o material para aquele orçamento. No caso, eu vou selecionar MDF branco, vou selecionar a máquina que vai ser utilizada, a margem que eu quero a margem de lucro que eu quero ter naquele produto, lembrando que a margem de lucro, o que é? É o valor final do seu produto, quanto do valor final do seu produto é margem, é o que vai sobrar para você. Então, por exemplo, você nunca vai conseguir ter 100% de margem de lucro, como as pessoas falam, porque para você ter 100% de margem de lucro, você deveria estar vendendo nada, porque você não teria nenhum custo fixo, você não teria eh, nenhum custo de matéria-prima, não teria nada de custo. Então, só para sua margem ser 100%, o seu custo é nada. Então, você nunca vai ter 100% de margem de lucro, tá? Essas margens que você vai trabalhar aqui vai depender de você. Mas, geralmente, por exemplo, uma indústria chega a trabalhar com 5% de margem. Não estou falando que você deve trabalhar com 5% de margem. Para ser saudável, principalmente um ateliê ou uma pequena indústria, você deve trabalhar na faixa de 15 a 30%, dependendo se é um produto personalizado, se você está vendendo para revenda, se está vendendo no atacado ou no varejo. Então, 15 a 30% de margem é uma margem saudável. Mas isso vai depender de quanto você quer atingir e qual é o crescimento que você vai querer para sua empresa, né? Então, no caso aqui, a gente vai colocar uma margem estipulada de 30%. Outro dia eu faço uma aula explicando só sobre margem de lucro, mas hoje é apenas para ensinar sobre o aplicativo, tá? Após eu ter estipulado a margem que eu queria, eu faço o upload do arquivo. Então eu já salvei um arquivo aqui em SVG, lembrando que tem que ser em SVG, tá? Ó, aqui, quando eu faço o upload desse arquivo, ele já vai me trazer as dimensões do arquivo e o comprimento total de linhas. Assim, ele consegue calcular quanto tempo ele levou para cortar. No caso aqui, o cálculo do tempo é interno, tá? Ele vai calcular só versus o custo hora máquina e versus o tamanho do material, o preço em metro quadrado do material, né? A área que esse arquivo está utilizando versus também o preço de hora máquina em comprimento linha, né? Então aqui a gente pode adicionar um insumo, seleciona um insumo, vou adicionar uma embalagem para esse item. Adiciono um plástico bolha. Mas aqui eu cadastrei o plástico bolha do jeito que eu compro. Eu cadastrei uma unidade de 1,20 por 100 metros, R$ 80 a unidade. Aí, se você cadastrar assim, você precisa fazer o cálculo de quanto você vai utilizar. Pode ser um valor quebrado, tá? Quanto você vai utilizar de embalagem nesse produto. Certo? Daí aqui, então, no cálculo aqui, qual que é o cálculo que eu devo fazer? Esse cálculo aqui é assim, ó. Se você tem 100 metros quadrados na sua bobina de plástico bolha, você vai utilizar 30 centímetros apenas, né? Então, quanto tem em centímetros lineares na sua bobina de plástico bolha? Tem 10.000 centímetros lineares. Então, você vai dividir 1 por 10.000, que é 1 centímetro equivale a 0,0001 de um rolo de uma bobina dessa de plástico bolha. Mas eu quero 30 centímetros, então você multiplica por 30 centímetros. Então você vai ter 0,003 de quantidade. Eu uso essa quantidade de plástico bolha para embalar uma mandala. Aí, se você tiver outros insumos, você vai adicionar aqui. Eu uso parafuso, eu uso cola, por exemplo, para fazer essa colagem. Quanto de cola? Aí você vai verificar quanto de cola você gasta. Lembrando que você pode botar valor quebrado aqui. Eu gasto 0,02. 0,02 equivale a quantas gramas de cola? Você precisa fazer esse cálculo para colocar aqui, tá? E adicionar. Aqui, você aperta em calcular custos. Ele vai dar o custo total daquele produto. Então, o custo do material, 7,31, o custo da máquina, o custo fixo, que é um markup de 31,62%, que a gente cadastrou lá atrás, os impostos, o peso do produto,
ele vai calcular o peso do insumo que você está colocando e o peso também da chapa quando você cadastrou a chapa, tá? E o custo do insumo, que é um custo fixo, né? Seria esses custos aqui, ó, custo total de insumos 50 centavos. Então, o valor final, com uma margem de 30%, é R$ 25,94. Aqui eu posso adicionar esse item ao orçamento. Pronto, eu posso visualizar o SVG aqui, tá? Lembrando que esse SVG vai ficar salvo aqui dentro de meus designs. Se vocês quiserem sempre deixar os arquivos, todos os arquivos que vocês têm aqui dentro, ele sempre vai estar salvo aqui dentro. Você pode visualizar ele aqui, pode fazer o download dele, pode editar, colocar um novo nome. E também, se você quiser compartilhar esses arquivos com a comunidade, a gente tem uma comunidade aqui, em designs da comunidade, você pode compartilhar esses arquivos. Mas, bom, voltando para a aba de orçamentos, em meus orçamentos, você pode visualizar esse orçamento e gerar um PDF ou imprimir. Gerei um PDF, aqui está o orçamento. O logo, vocês veem que o logo do perfil que eu cadastrei, também o nome fantasia, o CNPJ, o endereço, orçamento, e aqui vai ter todos os itens do seu orçamento. Aqui vai ter o valor total do orçamento, a quantidade, o peso e o peso total do orçamento também. Então, aqui vai ter todos os dados que vocês precisam para fechar uma venda, tá?